Oi, meus amores, tudo bem? Esse vídeo é para dar um esclarecimentozinho a respeito de outra parte da atividade que vocês estão fazendo agora, e é sobre ordem alfabética. Com certeza muitos de vocês já sabem escrever bem direitinho o alfabeto, mas a ordem alfabética é uma outra etapa do conhecimento sobre o alfabeto que a gente precisa treinar também para poder ter prática de saber sobre isso e também de exercitar o nosso conhecimento no dia a dia. Vocês sabiam que muitas das coisas do dia a dia com as quais a gente manipula obedecem uma ordem alfabética? Por exemplo, a lista de contatos que mamãe tem no telefone, né, no celular. Aqueles números de telefone celular que são agendados na lista do celular seguem uma ordem alfabética. Também a lista telefônica, que hoje em dia é pouco usada, né, a lista telefônica impressa, mas ela também segue uma ordem alfabética para que a gente possa procurar as informações que a gente precisa sobre o número de cada lugar que a gente esteja procurando. E também o nosso dicionário. Um dia desses eu tinha pedido para que vocês pesquisassem algumas palavrinhas, não foi? Sobre uma historinha que eu li, a historinha da tartaruga, e eu pedi para que vocês procurassem no dicionário aquelas palavras. Então, como que eu poderia fazer para procurar de maneira bem prática aquelas palavras que a professora me pediu, sendo que eu estou com um livro chamado Dicionário, que é grossão assim, tem tanta coisa escrita. Como é que eu poderia saber onde está aquela palavra que a professora pediu? Pois bem, o dicionário trabalha a partir de uma ordem alfabética. Se a primeira palavra que eu pedi para vocês pesquisarem, que foi carapaça, você vai pesquisar onde no dicionário? No começo, no meio ou no final? Se o dicionário respeita uma ordem alfabética, logo você vai procurar bem no começo do dicionário aquela palavra, porque carapaça inicia com a letra C. E no nosso alfabeto, a letra C é a terceira letra, né? A, B, C, a terceira letra do alfabeto. Então eu não poderia procurar no meio ou no final do dicionário. Aquela palavra fica bem no comecinho. Eu só saberia disso se eu tivesse o conhecimento de que o dicionário trabalha a partir de uma ordem alfabética, e se eu sei como é que faz o alfabeto, né? E qual é a ordem que ele respeita, eu também saberia procurar bem direitinho essas palavras no dicionário sem nenhuma complicação. Então, por isso mesmo, nós vamos ver essa atividade e vamos tentar entender um pouco mais sobre o que significa a ordem alfabética, tá certo? Peguem suas atividades e acompanhem junto comigo essa parte aqui para que a gente possa entender juntos, tá? Aqui, eu estou com a parte da tarefa que pede na primeira questão para que vocês escrevam o alfabeto. Essa parte é proposital, porque você escrevendo, você vai poder fazer as outras consultando a própria escrita que você fez do alfabeto. Por isso é muito importante que você escreva essa sequência alfabética bem correta, sem esquecer de nenhuma letra, porque esquecendo alguma letra altera a ordem das letras e, consequentemente, você vai entender mal a respeito da ordem alfabética. Então é importante que você saiba escrever direitinho mesmo, como que eu coloco em ordem as letras do alfabeto, para que na sequência eu possa conseguir responder as outras questões, tá certo? Então digamos que todos, e com certeza eu sei que sim, escreveram bem corretamente o alfabeto, sem esquecer de nenhuma letrinha. Então aí eu tenho o primeiro quesito, que diz assim: leia as listas abaixo e marque a resposta correta. Na lista existem 5 nomes. No número 1 tem o nome Ana. Eu tô aqui, ó. Vou marcar para que ninguém se perca, tá? Todo mundo acompanhe juntinho. No número 2, o espaço está vazio. No número 3, eu tenho o nome Fábio. No número 4, Giovana. No número 5, Luiz. E ao lado eu tenho assim: seguindo a ordem alfabética, o nome que falta na lista é... A gente vê que tem um nome faltando aqui no número 2. Mas esse nome que está faltando aqui seria qual desses aqui? Você vai procurar aqui, ó. Qual desses 4 nomes aqui seria o nome que está faltando para completar o número 2? Seguindo a ordem alfabética, tá? Então, como é que eu vou saber? Primeiro, a gente vai voltar para o número 1. O número 1, o nome que tem aqui começa com a letra o quê? A. Então, a próxima letra do alfabeto seria a letra B. Mas nessa lista tem algum nome que começa com a letra B? Não. Aqui eu tenho Lucas, não começa com B. Depois eu tenho Vitor, não começa com B. Depois eu tenho Emily, que também não começa com B. E depois eu tenho Helena, que também não começa com B. E agora?
Então nenhuma alternativa está correta? Ainda não. Vamos continuar procurando. Se eu não tenho a letra B, que é a segunda letra do alfabeto, a próxima, depois do A de Ana, da minha lista lá, ó. Lembrem-se que a gente está tendo como referência esse A aqui de Ana, ó, do primeiro nome da nossa lista, tá? A gente está usando esta letra aí como referência para procurar o segundo nome que está em falta nesse quadrado. Então, se eu não tenho nenhum nome aqui do lado que começa com a letra B, eu vou para a próxima letra. Letra C. Tem? Já vi que não. Então, eu vou para a próxima letra. Letra D. Tem? Ainda não. Então, a gente vai continuar procurando. Depois da letra D vem o quê? A, B, C, D. Qual é a quinta letra? E. Tem algum nome aí que começa com E? Ah, tem, Emily. Então, ó, aqui eu posso marcar um xizinho. Achei o nome Emily. Emily começa com E, então o Emily se encaixaria perfeitamente aqui, no número 2. Aí você vai lá, depois que encontrar e que colocar o X, você pode escrever aqui nesse espaço, tá? O nome Emily. Agora vamos conferir o nosso quadro se tá tudinho na ordem alfabética, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Essas letras que não tem, estão em falta, não significam que tornaram a minha lista fora da ordem alfabética. Pelo contrário, apenas são nomes que começam com letras que não estão aqui, mas ainda continua numa ordem alfabética. Por quê? Porque a letra inicial de cada um desses nomes que está na minha lista segue uma ordem, um depois do outro. Então, primeiro veio o A, o B, o C e o D não tinha. Então, a próxima letra da lista que está na ordem alfabética é a letra E. Depois vem o F, depois o G. Depois viria H, I, J, que não estão aí. Então, viria o L, que está aqui, ó, Luiz. Essa lista está perfeitamente em ordem alfabética, tá vendo? Aí, o segundo, os outros vocês vão fazendo sozinhos, mas vamos tentar aqui ainda esse segundo. Eu tenho o primeiro nome da lista, Antonella, olha que começou com A de novo, então eu vou me guiar por ele? Não. O número que está em falta aí é o número 5, então o que vai me guiar para saber qual o nome que vai entrar no espacinho do número 5 é o nome que está escrito no número 4, mas vamos voltar para o número 1. Antonella, começou com A. Depois vem Evelyn, que começou com E. Tá seguindo uma sequência parecida com o primeiro quadro lá que a gente preencheu, tá vendo? Que depois do A veio o E, porque tá na falta de B, de C e de D, né? Aí depois veio Júlia, depois Luara. Então, a gente vai se guiar nessa letra L aqui do nome Luara, tá? Depois do L viria o quê? O M, né? Então, só é procurar aqui nessa lista aqui do lado, ó, se tem algum nome que começa com a letra M. Temos aqui Gabriel, Alice, Ítalo e, por último, Mariane. Mariane começa com a letra M, né? Que é justamente a letra que estamos procurando. Aí você marca o X e copia do lado o nome Mariane, que vai deixar essa segunda lista em ordem alfabética, tá bom? Ao lado, temos o outro quesito, que pede para que todos observem este retângulo aqui que contém o nome de vários tipos de alimentos. Aqui a gente vê macarrão, arroz, feijão, bife, espinafre, que é um vegetal muito bom por sinal para a saúde, viu? Frango, peixe, batata, ovo e alface. Tá pedindo para pegar esses 10 nomes e colocar em ordem alfabética aqui nesses espaços. Então, seguindo o exemplo e o raciocínio que tivemos até agora, que viemos construindo até agora, sobre as explicações do que vinha a ser ordem alfabética, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar pela letra A, que é a primeira letra do alfabeto, né? Nessa lista aqui em cima de comida, vou marcar aqui de novo para ninguém se perder. Nessa lista aqui, tem alguma palavra que começa com a letra A? Temos aqui, ó, vou passar um risquinho, arroz. Mas só temos essa? Não, a gente encontra outra aí, ó, temos alface. E agora? Se eu tenho duas palavras que começam com a letra A, como eu vou saber qual eu vou colocar aqui no número 1?
Agora entramos na parte que também é muito importante. Depois que a gente já entendeu o que vem a ser a ordem alfabética, né? Que temos que seguir observando inicialmente a primeira letra do nome de cada palavra, respeitando a ordem alfabética, né? A escrita daquele alfabeto que a gente já conhece. Agora vem a parte onde a gente vai ter que se deparar com questões assim, onde eu tenho duas palavras que começam com a mesma letra. Então, qual delas vai ocupar o primeiro lugar da minha lista? Se elas têm a primeira letra igual, eu tenho que então olhar agora a segunda letra delas. O nome arroz, eu tenho aí A e na sequência 2 R's. Então eu posso dizer que a segunda letra do nome arroz é a letra R. E no alface, a segunda letra é a letra L. Então eu tenho que ver no meu alfabeto qual das duas letras vem primeiro, o R de arroz ou o L de alface. Então, se você já conferiu seu alfabeto que foi escrito corretamente, com certeza, vocês devem já saber que a primeira palavra que eu vou escrever aqui é o nome alface. Alface. Se o alface é o primeiro nome, lógico que o arroz vem como segundo nome, né? Ainda está seguindo a ordem da primeira letra, que é o A, mas ele vem no segundo lugar, porque antes do R de arroz vem o L de alface. Por isso que eles estão nessa colocação. O arroz veio depois do alface, tá? Agora você vai procurar uma que começa com a letra B. A gente já achou o A, né? Agora vem o B. Tem também duas palavras aqui que começam com B, né? Vocês já encontraram? Bife e batata. Tá vendo? Duas palavras que começam com a letra B. Ó, bife e batata. E agora? É a mesma questão das duas palavras anteriores, arroz e alface. Ambas palavras começam com a letra B, mas eu vou olhar para a segunda letra, já que a primeira é igual. Então, o que vem primeiro no alfabeto? O I de bife ou o A de batata? O A, né? Então, a terceira palavra dessa lista seria o nome batata e o quarto nome seria o nome bife. Na sequência, você continua procurando se tem a letra C, não tem. Se tem a letra D, não tem. Então, eu vou para a letra E, que aí eu tenho o espinafre. E vou seguindo a sequência de acordo com a escrita do alfabeto, lembrando sempre que quando eu encontrar duas palavras que tenham a mesma letra inicial, eu vou olhar então para a segunda letra de cada uma das palavras para saber qual delas vem primeiro na minha ordem alfabética, igual a gente fez ali com o arroz e o alface, e igual a gente também aprendeu na palavra bife e batata, tá certo? Depois de preencher todas essa lista aí com o nome dos alimentos, a gente vai reescrever o nome desses alimentos aqui nesse quadro do terceiro quesito. O primeiro espacinho está escrito alimento. Esse alimento aqui é para eu inventar qualquer alimento? Não. Você vai escrever aqui os 10 alimentos que a gente viu aqui no segundo quesito, mas você vai escrevê-los já respeitando a ordem alfabética que você construiu lá no segundo quesito, tá? Não vai pegar aqui desse retângulo do primeiro quesito e passar para o terceiro não. Você vai passar para cá as palavras já em ordem alfabética do segundo quesito que você construiu lá. Depois que você escrever o nome dos alimentos, você vai ver aqui que está pedindo para você colocar número de letras, sílabas e separação silábica, né? Que é a separação das sílabas. Também é um processo simples, porque essa atividade também é de revisão do que já vimos esses dias, assim, esses meses, quando estávamos na escola, né? Eu vou copiar aqui o primeiro alimento que está lá escrito na ordem alfabética, que é o nome alface, né? Alface, a gente vai escrever aqui, ó, o nome do alimento e depois vem na sequência pedindo o número de letras. Quantas letras tem aqui o nome alface? 6, né? Então aqui eu coloco, ó, 6. E quantas sílabas? Lembrem-se bem que sílabas são os pedacinhos da palavra. E os pedacinhos da palavra a gente sabe quais são através da sonorização, de quando a gente para refletir a respeito de quantas vezes eu abro a boca para pronunciar aquela palavra. Então, se eu digo alface, quantas vezes eu abri a boca para pronunciar aquela palavra?
3, né? Então aqui, ó, o número de sílabas dessa palavra, 3. Quando você for analisar quantas sílabas tem uma palavra, é bom você pronunciar a palavra e bem devagar para você ter noção de quantos pedacinhos tem aquela palavra, tá? Quantas vezes eu abro a boca para falar aquela palavra. E na separação, eu já descobri que tem 3 sílabas, né? Então eu vou agora pegar essas sílabas e separá-las. Não vou deixar mais a palavra juntinha como está lá no alimento. Eu vou separá-las dentro desse último quadrado. Então ficaria, ó, ao, tracinho, Fá, tracinho, Sé. Aqui eu separei as minhas sílabas, tá? Depois você vai fazer a mesma coisa com arroz, né? Com as outras palavras que você completou no segundo quesito, preenchendo esse quadrado do terceiro quesito. E aí você vai preenchendo e colocando o nome da palavra, quantas letras tem, quantas sílabas tem e como cada palavra se separa, tá certo? Esse foi o conteúdo de ordem alfabética. Nada é difícil a não ser que você não treine. Então é bom você estudar bastante, se dedicar, tirar suas dúvidas aqui para que a gente possa aprender bem direitinho os conteúdos, porque nada é muito difícil que a gente não possa aprender exercitando, né? Um beijão para todos, bom exercício, boa atividade, boa sorte na realização das atividades e até a próxima.